Aí o apóstolo Paulo vai entrar agora no capítulo 10, concluindo essa sessão sobre liberdade. Ele vai dar um exemplo agora negativo. Ele apresentou um exemplo positivo no capítulo 9, o exemplo da própria vida. Agora, no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo, que é o exemplo do povo de Israel. E eu gosto de seguir aqui um cronograma do Ori Wiersbe, né, que é aquele comentarista bíblico que tem um comentário expositivo, o Ori Wiersbe, muito citado, muito utilizado também por Hernandes Dias Lopes. O Ori Wiersbe, ele diz o seguinte: Paulo ensina nesse capítulo 10 pelo menos duas grandes lições. O Wiersbe, ele entende que o que Paulo está trabalhando aqui nesse capítulo é a experiência religiosa. E ele diz que essa experiência religiosa deve ser balanceada, em primeiro lugar, com precaução. E a segunda parte, o Wiersbe diz que a experiência religiosa deve ser balanceada com responsabilidade. Então, para ficar bem fácil para vocês entenderem a aula de hoje, a nossa responsabilidade cristã, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, ela deve ser balanceada de duas formas, tá bom? Primeiro, ela deve ser balanceada literalmente pela precaução, e segundo, ela deve ser balanceada com responsabilidade. Se a caminhada cristã, sua e minha, não tiver precaução, se a caminhada religiosa, sua e minha, não tiver responsabilidade, nós vamos ser fadados ao fracasso na caminhada cristã, tá bom? Então vem comigo, vamos entender esses dois blocos, apenas dois blocos aqui no capítulo 10 para fechar o assunto da liberdade religiosa. Vamos lá? Quiser anotar aí no seu caderno, tópico número 1, eu sempre escrevo lá na lousa, né? Então o tópico número 1 aí você vai anotar no caderno, vai ser: a experiência deve ser balanceada com precaução. A experiência cristã deve ser balanceada com precaução. E aí, a base disso vai ser dos versos 1 até o verso 22. Do 1 até o 22, a precaução. E depois nós vamos colocar que a experiência deve ser balanceada com responsabilidade. O tópico número 2. A experiência deve ser balanceada com responsabilidade, que vai ser do versículo 23 até o final do capítulo 10, que é o versículo de número 33, tá bom? Então, do 1 ao 22 é a experiência balanceada com precaução. Do 23 ao 33 é a experiência balanceada com responsabilidade. Vamos falar desses dois temas, precaução e responsabilidade. O exercício da liberdade deve ser com precaução e responsabilidade. Você precisa ter mais precaução e precisa de ter mais responsabilidade. Porque se eu abrir mão da precaução e se eu abrir mão da responsabilidade, vai acontecer comigo as mesmas coisas que Paulo vai dizer aqui nesse capítulo 10. Ele dá um exemplo do povo de Israel. O que ele vai dar exemplo aqui é de como o povo de Israel, por falta de precaução e por falta de responsabilidade, de como eles foram um exemplo negativo do uso da liberdade. Vamos lá. A experiência deve ser balanceada com precaução. Verso 1 a 22. Talvez a frase central aqui do capítulo 10 seja esse verso 12. O verso 12, ele diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Aqui não diz aquele que está de pé. Às vezes a gente está na igreja e vê o pessoal citar os versículos bíblicos errado, né? Na igreja o pessoal diz assim, às vezes lá no púlpito, às vezes na hora, sei lá, falando alguma coisa, diz: a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide que não caia. Nem isso a Bíblia está dizendo. A Bíblia nem está dizendo aquele que está de pé. Na verdade, a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa, que acha, que cuida. Aquele que pensa que está de pé. Porque muitas vezes a pessoa nem sequer está de pé, gente. E ela fica assim: olha, a gente que está de pé, nós temos que tomar cuidado para não cair. Tem que verificar se está de pé mesmo, porque de repente essa pessoa já está caída. E de repente ela está lá no chão, arrotando cheiroso, dizendo: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas já está caída, né? Então, o verso 12, ele traz essa ideia da precaução.
Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Talvez o grande problema da igreja de Corinto fosse o orgulho da igreja, porque essa igreja ela se gloriava do seu elevado grau de espiritualidade. Eles tinham basicamente todos os dons espirituais. Eles tinham uma igreja, vamos dizer assim, vaidosa em si mesma. Eles tinham uma igreja que era entusiasmada com o grau de espiritualidade que eles possuíam. Eles se vangloriavam, eles eram crentes literalmente narcisistas. Eles eram aqueles crentes vaidosos. Então Paulo passa a advertir a eles, olha, cuidado, pois, aqueles que pensam que estão de pé. Cuidado para que vocês não caiam desse pedestal do orgulho de vocês. Isso porque a vaidade, gente, ela é o primeiro degrau da queda. O orgulho, ele precede a queda. O orgulho é um conceito exagerado que você tem de si mesmo. Eu digo sempre assim, que lá no desfile, né, exemplo, 7 de setembro, lá no desfile, quando passa marchando o orgulho na frente, pode saber que logo atrás vem a queda marchando. Sempre que passa o orgulho ou a vaidade, em seguida vem a queda. Sempre que você vê uma pessoa orgulhosa, em seguida você verá a queda dessa pessoa, porque o orgulho, a vaidade, ela precede a queda. E aquela igreja de Corinto, ela pecava nessa experiência religiosa dela. A experiência da igreja de Corinto não estava balanceada com precaução, não estava balanceada com atenção. Eles estavam literalmente vaidosos pelo grau de espiritualidade que eles tinham, pelos líderes que eles já tiveram. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo é o nosso fundador, Apolo é o grande pregador da igreja, eloquente. Nós temos Pedro, né? Nós somos de Pedro, Pedro que é o homem da experiência, que andou com Jesus. Aqui na nossa igreja nós tínhamos homens que andaram com Jesus, nós tivemos aqui Paulo que viu Jesus, que doutrinou a igreja, que ensinou a igreja. Nós temos Apolo quando prega poder puro. Enfim, eles se gabavam dos pregadores que tinham, do fundador que tinham, eles se gabavam dos homens que estiveram entre eles se gabavam de terem os dons espirituais, eles se gabavam por serem usados em profecia, por falarem em línguas, por revelarem, pelos mistérios, pelo conhecimento, pelo entendimento que tinham, pelos dons de curar, pelos dons de prodígio, pela palavra da fé. Eles se orgulhavam por tudo que eles tinham naquela igreja. E muitas vezes, quando você fica orgulhoso pela forma como Deus te usa, pelo conhecimento que você tem, muitas vezes você acaba deixando de ter precaução. Você acaba pecando na precaução. Por isso que Paulo começa no verso 12 dizendo, olha você aí que é usado por Deus, olha você aí que tem os dons, tome cuidado. Você que pensa que está de pé, cuidado, porque o próximo passo pode ser uma queda. Se eles, na igreja de Corinto, tiverem a mesma postura sem precaução do povo de Israel, eles, a igreja de Corinto, vão perecer tal qual eles, o povo de Israel, pereceram no deserto quando saíram do Egito. Então é disso que nós vamos falar agora, tá bom? Paulo usou a nação de Israel como exemplo para advertir a igreja de Corinto. E aí Paulo vai fazer, se eu tivesse a lousa aqui, eu colocaria aí, ó, número 1, número 2, número 3, para esse primeiro tópico da precaução. O primeiro tópico é, nós devemos ter uma experiência balanceada com precaução. Por que essa precaução? Aí eu colocaria na lousa assim, número 1, 2 e 3. Se estivéssemos aí na sexta-feira dando aula, eu colocaria assim, Paulo faz 3 advertências aqui sobre essa questão da precaução. 3 advertências. Número 1, ele coloca bem claramente que privilégios espirituais não são garantia de sucesso, gente. Eu repito, número 1, privilégios espirituais não são garantia de sucesso. E na frente eu colocaria aí versos 1 a 4. Paulo vai mostrar que você ter privilégios espirituais não lhe garantem sucesso, no verso 1 a 4. Número 2, colocaria assim, um bom começo não é garantia de um bom final. Repito, um bom começo, número 2, um bom começo não é garantia de um bom final espiritual. E isso está aí nos versículos 5 até o versículo 12. E fecharia essas 3
advertências sobre precaução, dizendo assim, número 3, Deus, porém, pode nos capacitar para vencermos as provas se dermos ouvidos à sua palavra. Tá bom? Deus pode nos capacitar, Deus pode nos ajudar a vencer as provas se nós dermos ouvido à sua palavra. Então, a precaução tem a ver com essas 3 questões aqui, tá? O privilégio espiritual, o bom começo e a certeza de que se a gente der ouvido à palavra de Deus, Ele nos ajuda a passar pelas provas no deserto, tá bom? Vamos tentar entender melhor essas três precauções que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá? Em primeiro lugar, Paulo adverte que privilégios espirituais não são garantias de sucesso. Veja só o verso 1 a 4, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual. Eu quero que você preste atenção nessa leitura, porque ele vem falando de um batismo no mar, na nuvem, quando Moisés passa com eles no meio do Mar Vermelho, tá? Tira eles do Egito, e Moisés passa com eles no meio do Mar Vermelho. Paulo está dizendo que eles foram batizados juntos com Moisés, com seu líder espiritual, no mar. E aí ele continua dizendo, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e aqui é uma referência ao maná que caiu do céu, o maná caía do céu e eles comeram isso durante muito tempo no deserto. Então é disso que Paulo está falando, eles foram batizados e eles comeram de um alimento espiritual, como se fosse assim o batismo e a ceia. São batizados e literalmente comem um manjar espiritual, que é a ceia. Então Paulo vem mostrando esse exemplo de como seriam essas duas ordenanças lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos batismo e ceia, para aqueles que seguem o líder espiritual Jesus. Paulo está dizendo que lá no Antigo Testamento eles também foram batizados e eles também comeram um manjar espiritual, porque eles seguiam um líder que era Moisés. Então deixa eu ler de novo aqui para vocês captarem a ideia e o fundamento do tópico, tá bom? Paulo adverte que privilégios espirituais não são garantias de sucesso espiritual, e aí ele vai dizer, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um manjar espiritual e todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja que interessante isso. A nação de Israel, a gente sabe que eles receberam muitas bênçãos de Deus. A gente sabe disso, né? Receberam proteção. Quantas vezes Deus protegeu eles, não é verdade? Receberam orientação, né? A nuvem guiava eles de dia, de noite. Nós tínhamos a coluna de fogo guiando. Nós tivemos Deus protegendo eles dos egípcios. Tiveram proteção das serpentes venenosas. Então Deus protegeu eles. Deus foi o GPS deles no caminho. Deu sustento para eles, transformando águas amargas em águas doces, mandando maná caindo do céu, as codornizes. Então a gente vê assim que Deus deu tudo para eles. Deu proteção, deu orientação, deu sustento, deu perdão. Mas mesmo a despeito de tudo isso que Deus fez por eles, a gente sabe que, mesmo a despeito desses privilégios, Israel fracassou. Então, o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto aqui de cara é o seguinte: a caminhada cristã deve ser balanceada com precaução. Por quê? Primeiro, porque os privilégios espirituais que a igreja de Corinto tem, o povo de Israel também teve privilégios espirituais. Só que, a despeito dos privilégios espirituais que a nação de Israel teve, eles não tiveram sucesso na caminhada. Porque vocês sabem bem, aquela geração que saiu do Egito com Moisés, que foram batizados no mar, que tomaram da ceia, do maná espiritual, que caía do céu, um alimento espiritual,
A despeito de tudo isso, eles não entraram, aquela geração não entrou na Terra Prometida, eles pereceram no deserto naqueles 40 anos. Ou seja, os privilégios que eles receberam não foi garantia de sucesso para eles. Deixa eu desenvolver isso melhor para vocês. Israel era prisioneiro no Egito, ok? Eles eram prisioneiros no Egito. Deus, com mão forte, com mão poderosa, usou um homem, usou Moisés, para tirar eles da escravidão e colocar eles no caminho do deserto em liberdade. Esse é o tema do capítulo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, não é? A liberdade em Deus, a liberdade em Cristo, a liberdade da graça. Paulo vai usar um exemplo do Antigo Testamento de pessoas que também foram postas em liberdade, gente. Eles eram prisioneiros no Egito, mas Deus usou um homem com mão forte e poderosa, Deus com mão forte e poderosa usou um homem para tirar eles da escravidão. No Novo Testamento, Deus também estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, também através de Cristo tirou-nos da escravidão do império das trevas. Assim como Moisés tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, Jesus nos tirou da escravidão do império das trevas. Percebe o paralelo Moisés e Jesus? Percebem o paralelo entre um povo que era escravo e se tornou um povo livre? E no Novo Testamento, um povo que era escravo do império das trevas e agora está no império da luz, no império do Filho amado? Percebem que Paulo está dando um exemplo excelente de liberdade e de como você vai usar a liberdade que você tem? O povo de Israel foi posto em liberdade e a pergunta é como é que eles usam a liberdade que eles têm no deserto? Deus protegendo eles, sustentando eles, Deus se revelando a eles, perdoando o pecado deles, curando a enfermidade deles. Como que eles usaram essa liberdade no deserto, quando saíram da escravidão? Como que a igreja de Corinto está usando essa liberdade desde que eles saíram do império das trevas e que agora estão em liberdade, a liberdade em Cristo? Como que eles estão usando os privilégios que eles estão recebendo? Você que está aí ouvindo essa aula, que foi um liberto do império das trevas, a pergunta é, assim como eles seguiram Moisés, você segue a Jesus, assim como eles foram batizados no mar e você foi batizado nas águas, assim como eles comeram o maná que desceu do céu, assim como você come o maná, que é o pão da ceia, um pão espiritual, alimento espiritual, como eles utilizaram no deserto da vida, naquela caminhada, como que eles utilizaram a liberdade deles? Como que você utiliza a sua liberdade? Porque eles tiveram muitos privilégios espirituais, como nós estamos dizendo aqui, mas não entraram na terra de Canaã. Nós estamos tendo muitos privilégios espirituais, a pergunta é, será que nós entraremos na Canaã celestial? É isso que Paulo está tratando aqui com a igreja de Corinto. Se nós não tomarmos precaução, nós vamos perder todos esses privilégios, gente. Você que está aí assistindo essa aula, você que é aluno do CTL ou outra pessoa que esse vídeo estiver chegando, não é verdade? Você foi salvo, você foi tirado do império das trevas, você foi batizado, você participou da ceia, você foi protegido por Deus, foi curado por Deus, foi perdoado por Deus, Deus tem te guardado na caminhada. E a pergunta é, será que esses privilégios espirituais que você e eu temos, será que por falta de precaução, você que cuida estar de pé, cuide para que não caia? Será que por falta de cuidado, será que a gente não vai cair no caminho e vamos perder a chance de entrar na Terra Prometida ou na Canaã Celestial? Será que... Não estou pondo medo em você, não estou dizendo aqui para você que você não vai entrar no céu, não é nada disso, não é nada disso, por favor, não é nada disso. Talvez esteja falando aqui muito mais sobre galardões do que sobre salvação. Salvo você será, mas a pergunta é o galardão. Será que você receberá galardão? Será que não é por falta de precaução que não será maior o seu galardão? Será que você não fica no caminho e até de repente se perca? Porque é uma pessoa que, a despeito de privilégios espirituais, participou do mar, participou do maná, ou seja, foi batizado nas águas, comeu o pão da ceia, seguiu um líder espiritual e, por falta de precaução, ficou no meio do caminho. Então é disso que Paulo está tratando aqui no capítulo 10, tá bom? Nunca mais se esqueça desse capítulo 10. Paulo está tratando sobre como a falta de precaução do povo de Israel
afetou aquela liberdade que eles tiveram quando saíram do Egito, tá? Deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, porque esse paralelo das duas ordenanças é muito boa, esse paralelo de Paulo aqui, é muito bom. Bom, Israel foi tirado com mão forte e poderosa, tinham sido libertados do Egito pelo poder de Deus, da mesma forma que os crentes também foram redimidos, né, redimidos do poder do pecado. Eu acho que o capítulo 5, versos 7 e 8, aqui de 1 Coríntios, Paulo havia tratado disso, né, capítulo 5, versos 7 e 8, deixa eu ver se eu acho aqui, diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aqui ele vem falando sobre o Cordeiro Pascal, a referência sobre quando saíram do Egito e foi morto o Cordeiro, dividido entre as famílias, o Cordeiro da Páscoa, né? O Pessá, a passagem, quando o anjo da morte passou lá no Egito, ferindo os primogênitos, naquela última praga, o líder, o faraó, acabou liberando o povo de Israel para ir embora. Aquele cordeiro morto, naquela festa de Pessá, a palavra Páscoa, aquele cordeiro já era um símbolo de Cristo. Então, Cristo estava presente na libertação do Egito, assim como Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que nos liberta do Egito, do império das trevas, do império da servidão, do faraó diabo, consegue entender isso? Do faraó diabo, do Moisés Jesus, do Jesus Cordeiro Pascal. Bom, vamos lá. A Páscoa, gente, é um símbolo da cruz. O êxodo de Israel, isto é, o êxodo é saída, tá bom? O êxodo de Israel, o êxodo que Israel recebeu de Deus, é o mesmo êxodo que nós recebemos através da redenção em Cristo Jesus. O êxodo do Egito foi a libertação da nação de Israel das garras de um inimigo, como vocês bem sabem, assim como nós fomos libertados do império das trevas, das garras do diabo, das garras do pecado, por intermédio do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Assim como Israel foi liberto, você e eu também fomos. E aí, o povo de Israel se identificou com Moisés, assim como nós nos identificamos com Jesus. E eles passaram pelo Mar Vermelho, que aqui Paulo vai chamar de o batismo, né? Que eles passaram pelo batismo de Moisés no mar. Eles passaram pelo Mar Vermelho, o batismo, da mesma forma que o cristão que se identifica com Cristo também passa pela primeira ordenança, o batismo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Bom, Paulo está dizendo, ele está usando duas figuras de ordenanças, e que algumas igrejas chamam de sacramentos, né? Os dois sacramentos, ou as duas ordenanças. O povo de Israel passou pelos mesmos ritos sacramentais que nós passamos. O povo de Israel passou pelos mesmos sacramentos, pelas mesmas ordenanças. Ou seja, as marcas dos sacramentos, das ordenanças do Novo Testamento se aparecem aqui no Antigo Testamento, quando eles saem do império das trevas e eles passam por batismo e comem o maná. Passam pelo mar, que é a linguagem do batismo, em Moisés. Nós também somos batizados em Jesus. Consegue pegar o paralelo aí? A analogia que Paulo está fazendo entre Moisés e Jesus, o batismo no mar com o batismo que você passou nas águas, o pão do maná que caiu do céu lá no deserto com o pão da ceia que você e eu participamos. Essa é uma analogia de libertação e ordenanças do Antigo Testamento, tá bom? O texto diz que todos eles passaram pelo mar, que todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles se identificaram com Moisés por meio desse batismo, ficando debaixo da liderança espiritual de Moisés, assim como nós, ao sermos batizados, ficamos debaixo da autoridade do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo de Israel se identificou debaixo da liderança de Moisés, nós estamos identificados debaixo da liderança de Cristo. O povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais sobrenaturais, do mesmo jeito que nós cristãos nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo na ceia. Eles lá o maná, nós a ceia. Eles lá comeram o maná, o pão que desce do céu. Nós comemos de Cristo Jesus, o pão que desceu do céu. Ok?
Então eles receberam não apenas o batismo, mas eles também comeram um manjar espiritual. O povo de Israel seguiu a um líder, e ao seguir este líder, eles passam por um batismo no mar. E eles comem um maná espiritual. Você e eu seguimos um líder, Jesus, e passamos por um batismo e comemos da carne e do sangue de Jesus. O paralelo é idêntico, gente, é idêntico. Assim como eles se identificaram em Moisés, nós nos identificamos em Cristo Jesus. Bom, vamos lá. Então, tanto Israel quanto a igreja do Novo Testamento experimentaram e experimentamos os dois sacramentos, as duas ordenanças, batismo e ceia. Eu estou dando essa volta toda para você fixar, porque muitas vezes a gente cresce na igreja, quem é nascido na igreja como eu, não tem uma aula aqui no capítulo 10 mostrando que no Antigo Testamento eles também participaram dos ritos da graça. Eles também participaram desse projeto de seguir um líder, de serem libertos da escravidão, de participarem de um batismo no líder Moisés, de participarem de um maná que desce dos céus, ou seja, os ritos da graça estavam lá. É como se disséssemos, o batismo e a ceia estavam lá naqueles que estavam identificados na liderança de um homem que os tira do império das trevas, que os tira da mão do faraó. As mesmas imagens do Antigo Testamento nós vamos ter aqui no Novo Testamento, em Jesus e na ceia, no batismo e na ceia. Entretanto, tendo dito tudo isso, eu queria que vocês prestassem atenção no versículo 5 desse capítulo 10. Apesar de seguirem um líder espiritual, de serem libertos de um império das trevas, das mãos de um faraó, de passarem por um batismo no mar, de comerem um maná espiritual que desce do céu, apesar disso, olha o que diz o verso 5, é muito forte o que diz aqui, diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Toda essa volta que eu estou dando na aula aqui é para você entender isso. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Eles foram batizados, eles foram libertos, eles comeram maná celestial, eles comeram pão que desceu do céu, eles beberam de uma água espiritual que é Cristo, que era rocha. Gente, eles participaram das ordenanças no Antigo Testamento, eles tiveram privilégios de proteção, de livramento, de sustento, de provisão, de direção, eles tiveram tudo. Eles tiveram tudo isso. No entanto, o verso 5 está dizendo, entretanto, esse entretanto aqui é o problema da falta de precaução. Esse entretanto aqui é para mostrar que, a despeito de privilégios espirituais, isso não é garantia de sucesso. Diz aqui, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Eu poderia perguntar para você que está assistindo a aula, o que você acha? Do pessoal aí que segue Jesus, que participa das ordenanças, batismo e ceia. Será que a palavra de Paulo não seria para nós a mesma palavra para Israel? Entretanto, Deus não se agradou deles. Será que Deus tem se agradado de você? Será que Deus tem se agradado de mim? Veja que Jesus, quando é batizado por João Batista, uma voz ecoa do céu dizendo, este é meu filho amado. Não só se diz que Jesus é o Filho de Deus, diz, este é o meu Filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Percebem que Deus fala, Jesus é meu Filho amado, e eu me agrado nele. Ele me traz alegria. Se pegássemos aqui, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, que Deus diria o seguinte, vocês são meus filhos, vocês têm os privilégios dos ritos da graça, batismo e ceia. Vocês têm o privilégio de serem libertos de um império das trevas, tirados das mãos de um faraó espiritual, de um diabo. Vocês são meus filhos amados, no entanto, eu não me agrado da maioria de vocês. É o que está aqui no verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Todo mundo hoje gosta de dizer, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. A questão é, se o céu abrisse hoje, a voz que desce do céu seria, sim, você é meu filho amado em quem me comprazo. Será que seria assim? Ou seria, sim, você é meu filho amado, eu te amo, mas eu não tenho me agradado da maioria de vocês. Pense nisso, porque
Por que será que Paulo fala isso? Por que será que Paulo diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles? Na verdade, Paulo está corrigindo aquela soberba, aquele orgulho da igreja de Corinto. Paulo está usando esse exemplo negativo de Israel, de alguém que tinha privilégio, um povo que tinha privilégios espirituais, de ritos da graça, batismo e ceia, liderança espiritual. E Paulo está usando isso para corrigir a soberba daquela igreja de Corinto. Paulo está evocando esse exemplo para exortar mesmo aquela igreja. Ele está dizendo àquela ensoberbecida igreja de Corinto para olhar o exemplo de Israel, que a despeito de tantos privilégios que aquela nação teve, Deus não se agradou da maioria deles. E para ser mais exato, de toda aquela multidão que saiu do Egito, gente, eram 600 mil homens, a Bíblia diz, eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Daqueles 600 mil homens, fora mulheres e crianças, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida daqueles 600 mil homens. Josué e Caleb. Todos os outros 599 mil homens, 998, estão naqueles que receberam o privilégio de serem libertos, mas não estão naqueles que tiveram o sucesso de entrar na terra prometida. Deus não se agradou deles. Aqueles 599 mil homens, 998, haviam participado do batismo no mar, haviam participado do pão que desceu do céu, mas eles não tiveram sucesso de entrar na terra prometida. Será que nós estamos na contagem dos 600 mil que ficarão para trás ou nós estamos na contagem dos 2 que entraram? Você que está de pé? Eu, que cuido, está de pé? Cuidado, para que não caia. Aquele deserto, aqueles 40 anos no deserto, gente, de um povo privilegiado, aqueles 40 anos no deserto, de um povo de rito da graça, de batismo e de ceia. Aquele povo pereceu no deserto e o deserto se transformou no maior cemitério da história. No maior cemitério da história. O povo de Israel pereceu naquele deserto porque Deus não se agradou deles. Então eu quero fechar esse ponto aqui dizendo o seguinte: o fato de você ser crente, o fato de você ler a Bíblia, o fato de você ter sido batizado, o fato de você participar da ceia, o fato de você estar em todos os cultos da igreja, o fato de você ouvir um pregador, o fato de você ter uma aula de Bíblia, o fato de você cantar no louvor da igreja, o fato de você orar e fazer parte de um departamento de oração, o fato de você ser uma pessoa de oração, isso na verdade não lhe garante sucesso espiritual e não lhe garante que você vá entrar em Canaã celestial, porque Deus não se agradou da maioria deles. Portanto, você que está de pé, que cuida estar de pé, cuide também, para que não caia. A caminhada cristã deve ser pautada com precaução. Por quê? Porque privilégios espirituais não são garantia de sucesso. A caminhada cristã ela deve ser pautada, balanceada com precaução. Por quê? Número 2, porque um bom começo, gente, não é garantia de um final feliz. Privilégios espirituais não são garantia de sucesso. Um bom começo também não é garantia de um bom final, tá bom? O verso 5 a 12 mostra isso, que um bom começo não é garantia de um bom final, porque nem sempre quem começa bem termina bem, não é verdade? Bom, vamos lá. Nenhuma geração na história da humanidade, gente, viu tantos milagres. Eu creio que esse é o ponto aqui do verso 5 ao verso 12, né? O verso 5 ao verso 12, ele vai dizer: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num dia só morreram 123 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor.
Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caiam. Bom, aquela geração, eles não apenas viram prodígios, né? Aquela geração viram muitos milagres, mas não foram beneficiados no final por causa dos milagres. Nenhuma geração viu mais milagres do que, vamos dizer assim, 3 gerações na Bíblia viram muitos milagres. E nenhuma outra geração viu mais milagres que essas 3 gerações. Que é a geração de Moisés, segunda geração, posso colocar 2 profetas juntos aqui, Elias e Eliseu. Nenhuma outra geração viu mais milagres que a geração de Moisés, que a geração de Elias e Eliseu. E nenhuma geração viu mais milagres do que a geração de Jesus. Essas 3 gerações, a geração de Moisés, a geração de Elias e Eliseu e a geração de Jesus, foram 3 gerações que viram milagres. E aí eu preciso dizer para vocês que estas gerações, e aqui nós estamos tratando da geração de Moisés, a despeito deles começarem bem e vendo tanto agir de Deus, vendo tanto poder de Deus, tanto manifestação de milagres, isso tudo não beneficiou eles em nada, gente. Eles foram gerações incrédulas e terríveis. Então, tire da sua cabeça essa ideia de que o milagre gera a fé. Muitas igrejas estão trabalhando com essa ideia de que a igreja tem que ter milagres porque milagres trazem pessoas à fé. Eu diria para vocês o contrário. Os milagres não trazem as pessoas à fé, porque as 3 gerações na Bíblia que mais tiveram milagres foram as 3 gerações mais incrédulas, mais perversas e mais corruptas que a história da Bíblia relata. Israel viu as 10 pragas do Egito nocauteando as divindades do faraó, do panteão egípcio, não é verdade? Eles viram um mar se abrindo para eles passarem. Eles viram maná caindo do céu. Eles viram a água brotando da rocha. Eles viram as sandálias dos seus pés não se envelhecendo. Eles viram que as roupas que eles usavam não se deterioravam. Que geração viu tanto milagre assim? Que geração viu tanto agir de Deus assim? Contudo, mesmo assim, aquela geração foi reprovada por Deus. Deus não se agradou da maioria deles. Aquela foi a geração que mais viu milagre na sua época e foi uma geração totalmente endurecida. A Bíblia faz, repito porque esse capítulo 10 traz o exemplo dos ritos da graça no Antigo Testamento, batismo e ceia, e esses privilégios não o salvaram. E agora nos mostra que os milagres, começar bem, começar com o agir de Deus, começar vendo o poder de Deus em ação, começar vendo a fé em ação, não significa que no final da história isso termine bem. A falta de precaução faz com que a geração que viu tanto agir de Deus se perca no caminho. A geração de Moisés cometeu aqui no texto bíblico, nós lemos do verso 5 até o verso 12, eles cometeram pelo menos 5 pecados, mesmo tendo sido beneficiários espirituais de batismo e ceia, mesmo tendo visto tantos milagres. Eles cometem 5 pecados, né? Aqui diz no verso 5 e 6, entretanto, não se agradou Deus da maioria deles, e a razão que eles ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Que pecados são esses? Bom, o pecado da cobiça, se vocês olharem o verso 6, diz, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça, gente, aquele povo tinha tudo. Aquele povo tinha tudo, Deus dava tudo para eles. A roupa não se gastava, o sapato não se gastava, precisava de água, tinha água, precisava de ser guiados pela nuvem, Deus guiava, o sol estava quente, Deus botava uma nuvem para abrandar o sol para eles andarem. Durante a noite, com perigo de serpentes, Deus, uma coluna de fogo, que fogo espanta a serpente, né, no deserto. Então Deus colocava GPS, aquecia eles, protegia eles de dia e de noite. Deus fazia tudo por eles. Deus fazia tudo. Cercaram Jericó, a muralha caiu, a batalha em Gibeá diz que o sol parou, por mais a gente sabe que o sol nunca andou, a terra deve ter acontecido alguma coisa na rotação e translação. Enfim, Deus fazia tudo por eles. De sorte, quando eles passaram pela água, a água não os afogou. Quando eles passaram pelo fogo, o fogo não os queimou.
Deus fez tudo por eles. Mas mesmo assim eles não estavam satisfeitos, eles cobiçavam, o verso 6 diz que eles cobiçaram mais. Eles nunca estavam satisfeitos com o que Deus dava, eles queriam mais. Então os 5 pecados daquele povo foram, primeiro, a cobiça, verso 6. Depois fala aqui, ainda fala no verso 7, da idolatria. Diz assim, não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Quando Moisés subiu lá para receber os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, esse povo se entregou à idolatria. Esse povo aqui foi lá e fez bezerros de ouro, foi lá servir a ídolos. Então, ídolo é qualquer coisa que ocupa um lugar de Deus na sua vida, tá bom? Então, cuidado para você não ser de uma geração que vê milagres, para você não ser uma geração que começou bem, começou com batismo, começou com ceia, começou seguindo um líder espiritual, e então você viu milagres, você viu os dons de curar, como a igreja de Corinto tinha, né? Você viu Deus agir, você viu o paralítico andar, você viu pessoas sendo curadas de enfermidades horrorosas, você viu Deus agindo, você viu pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, e você viu pessoas recebendo línguas, enfim, cuidado para você não ser de uma geração que viu milagres e prodígios acontecendo, mas ser de uma geração, primeiro, que cobiça, que nunca está satisfeito com nada, e uma geração idólatra. Pode ser idolatria do dinheiro, pode ser idolatria do seu cônjuge, pode ser idolatria de um filho, qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, pode ser idolatria de um trabalho, pode ser idolatria de uma diversão que você tenha. Tá? Aqui diz 5 pecados. O primeiro deles é a cobiça, o segundo a idolatria, o terceiro pecado que Israel cometeu foi a imoralidade. Diz o verso 8, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles os fizeram, e caíram num só dia 23 mil homens. Houve um tempo na história do povo de Israel, na história dos israelitas, que eles acabaram se misturando com as mulheres moabitas. E eles começaram a não só se prostituir com as mulheres moabitas, mas começaram a cultuar outros deuses. Uma das orientações da questão do julgo desigual tem a ver com imoralidade e idolatria. Imoralidade está ligada, biblicamente, a imoralidade está ligada à idolatria. Tanto que quando Deus quer dar um exemplo de imoralidade versus idolatria, dá o exemplo da mulher do profeta Oséias, que se entregou à prostituição. Ela se tornou uma mulher imoral, mas apesar disso, Oséias amava ela, tá bom? O amor dele por ela, apesar da imoralidade dela. E aí Deus vai usar isso como exemplo de como Israel havia sido imoral, ou seja, Israel deixou o noivo, que é Deus, e Israel havia se deitado com outros, ou seja, se deitou com outros deuses. Israel passou a servir outros deuses, traindo o amor do esposo, que é Deus, né? Então, toda vez que a Bíblia fala de imoralidade, isso está muito ligado à idolatria no Antigo Testamento. Quando Israel entrou naquela terra de Canaã, ou quando eles viveram ali no deserto, eles acabaram, gente, por conhecer pessoas de outras nações. Aquela terra de Canaã, por exemplo, tinha 7 povos perigosos. Lá em Deuteronômio 7, verso 1, fala Moabitas, fala de Gigazeus, Ferezeus, Jebuseus. Tem 7 povos perigosos lá. E esses povos cultuavam outros deuses, Baal, Astarote, Moloque, Dagon, Milcom, muitos deuses. Então, quando o povo de Israel entrou naquela terra, eles começaram a se casar com moabitas. E esses casamentos, essa imoralidade sexual começou a rolar entre eles e as moabitas e outros povos. Com isso, eles acabaram a cultuar os deuses dessas mulheres, que eles acabavam se casando com elas. Por isso, o rei de Israel, a gente conhece o rei Salomão como sendo um rei que balançou muito. Ele começou a fazer alianças políticas com casamentos, e ele começou a ter muitas mulheres, e mulheres de outros países, de outras nações, que eram idólatras. De repente, Salomão começou a construir templos de idolatria para satisfazer essas mulheres. A mulher chegava para ele, amor, você não me ama? Amo sim. Se me amasse, você fazia um templo para me adorar o meu Deus, porque eu estou tão longe da minha terra, me casei e vim para cá, eu estou tão longe da minha terra, do meu templo, do meu Deus. Eu falei, não, amor, fica tranquilo que eu vou fazer um templo para você servir seu Deus. E aí Salomão começou a construir altares, começou a construir templos
para que as suas esposas cultuassem aqueles deuses, de sorte que esta imoralidade sexual desembocou em idolatria. A mesma coisa Moisés está dizendo que aconteceu, Paulo está dizendo que aconteceu com Moisés, com aquela geração de Moisés. Aquela geração quando entra na terra, aquele povo que viu tantos milagres, por eles se misturarem sexualmente, com imoralidade sexual com outros povos, eles acabaram também cultuando outros deuses. Então essa é a história que o Paulo está trazendo aqui no nosso texto. Bom, o quarto pecado que eles colocaram aqui, que Paulo colocou, é que eles puseram Deus à prova. Diz no verso 9, não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles começaram a reclamar do pão que os fartava. Né? Eles não aguentavam mais comer o maná. Eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. A pergunta é, quantas vezes a gente murmura contra Deus? Quantas vezes nós também somos mal agradecidos pelas bênçãos de Deus? Pense nisso, pense nisso. Então nós estamos falando aqui de 4 pecados, né? Cobiça, no verso 6, idolatria, no verso 7, imoralidade, no verso 8, colocar Deus à prova e murmurar e reclamar, no verso 9, e uma murmuração direta contra Deus, no verso 10, porque lá diz assim, nem murmureis como alguns de vocês murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Bom, a Paulo vai dizer no verso 11 o seguinte, sobre esses 5 pecados. Estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, para que nós não cometamos esses mesmos erros que eles. Porque se a gente começa bem, com tantos milagres, mas no meio do caminho a gente começa a cobiçar outras coisas, a gente começa a murmurar, a gente começa a servir aos prazeres, a gente começa a se entregar à imoralidade, a gente começa a servir a outros deuses, a gente começa a quebrar todas as regras, de nada serviu todo aquele período de começar bem diante de Deus. Não é como você começa, é como você termina. Eles começaram bem, mas eles não terminaram bem. Eles começaram com privilégios de passar pelo mar, de comer o maná, mas eles não terminaram bem. Então, assim, privilégios espirituais não são garantia de sucesso. Segundo, um bom começo, começar vendo milagres, ação e poder de Deus agindo e milagres acontecendo, não é garantia de um final feliz. Tá? Esse povo aqui mostra que é possível que a gente venha a perecer, mesmo a despeito de ser uma geração que vê tantos milagres de Deus. Né? Hoje Deus está usando os exemplos da história para nos advertir, e a Bíblia foi escrita, de acordo com esse verso 11 aqui, estas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas. O Espírito Santo mandou o autor escrever para advertência nossa. Tudo isso está escrito para que você aí nessa aula preste atenção na sua vida. Porque é possível que eu esteja dando aula aqui para alguém que começou muito bem. E nesse exato momento, enquanto ouve essa aula, esteja bem mal na sua caminhada. Esteja bem mal. Pode ser que eu esteja dando aula para alguém que começou com privilégios espirituais. Batismo e ceia. E pode ser que nesse exato momento, enquanto ouve essa aula, esteja numa decadência espiritual. Então preste atenção. O primeiro ponto é a liberdade cristã deve ser exercida, deve ser pautada com precaução. Porque privilégio não é garantia de sucesso. E por quê? Porque um bom começo não é garantia de um final feliz. Tá bom? Eu queria dizer para vocês uma frase que o pastor Hernandes Dias Lopes, um parágrafo do pastor Hernandes Dias Lopes, para fechar esse ponto 2 aqui. Ele diz assim, hoje Deus está usando o exemplo da história para nos advertir. A Bíblia foi escrita para a nossa advertência. Deus está nos advertindo quanto ao cuidado que devemos tomar para não cairmos no mesmo erro, não caminharmos pela mesma estrada, não termos o mesmo comportamento. Quem não aprende as lições da história comete os mesmos erros da história. Precisamos fazer da história a nossa pedagoga e não a nossa coveira. Os pecados da igreja são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam sob a lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o povo de Israel. E por 2 razões. Primeiro, porque nós temos o exemplo deles como advertência. Segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça.
O pecado do crente, então, é pior do que o pecado do ateu. Quando um crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento que tem, contra a bondade e a graça de Deus revelada. Quando um crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e ele pisa no sangue do Cordeiro. Bom, apesar de nós sabermos que privilégios não são garantias de vitória, e apesar de sabermos que um bom começo não é garantia de um final feliz, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos mostra que Deus pode nos capacitar a vencermos as provas no meio do caminho, desde que nós ouçamos a palavra de Deus. Pelo menos isso é o que está no verso 13 ao verso 22. Lá diz, né? Não vos sobreveio, verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus, ele permite que nós sejamos tentados. E aqui eu preciso de fazer uma ressalva para vocês que estão assistindo essa aula. Tentados aqui, a melhor maneira de você entender é indo para a palavra que é utilizada aqui na língua grega. A palavra utilizada por Paulo é a palavra peirasmos, do grego, traduzida aqui por tentados. Mas a palavra mais próxima para você entender o que é ser tentados, né? Porque aqui está dizendo que Deus permite que a gente seja tentados, essa palavra, na verdade, ela não tem uma conotação negativa, como em português. Em português, ser tentado é algo ruim, na verdade. É algo que visa uma queda. A palavra tentado ela tem conotação negativa para nós em português. Porém, essa palavra aqui na língua grega, a palavra peirasmos. E peirasmos aqui, ela tem a conotação de uma prova. Ela tem conotação aqui de um teste. Não necessariamente de algo ruim, de algo que te leva a pecar. A gente entende em português a tentação como algo que te leva a pecar. Porém, a palavra peirasmos do grego não é algo que te leva a pecar. Tem o sentido de algo que te prova, que te testa. Então, nesse sentido é que o texto está dizendo, vou ler de novo para você ver a conotação de tentação como uma prova, como um teste, e não como algo que te faz pecar. Porque Deus não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém. Ele prova as pessoas, mas ele não tenta. Quem tenta negativamente para levar ao pecado é o tentador, é Satanás. Por isso, Deus não tenta a ninguém. Aí aqui diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Na verdade, o texto está dizendo, não veio a vocês provas que não fossem humanas. As provas que vocês enfrentam são provas da natureza humana. E provas da natureza humana são testes que Deus permite na sua e na minha vida, tá bom? Vamos lá então. Não vos sobreveio nenhuma prova que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com as provações, juntamente com os testes, Deus vos proverá livramento, de sorte que possais suportar estas provas e esses testes. Percebe? Não há nenhuma conotação aqui de Deus querendo te fazer cair. Deus te mandando uma tentação para te derrubar. Não é nesse sentido, tá? Então, tendo entendido a tentação com a conotação correta, porque, infelizmente, em português a conotação é uma conotação bastante negativa, é bom lembrar novamente, Deus não tenta ninguém, Deus prova. Isso está lá em Tiago 1, verso 13. Deus não tenta ninguém, Deus prova. Quem tenta é o diabo. Quando Deus permite uma prova em nossa vida, é para nos fortalecer e nos conduzir a uma vitória. Paulo diz então, ou melhor, Paulo não diz que Deus vai livrá-lo da prova, mas com a prova ele dará o livramento. Deus não te livra da provação, mas ele te livrará na provação. Entende isso? Deus não te livra da dor, mas ele te livra na hora da dor. Aquilo que a dor pode te causar.
Bom, às vezes queremos ficar livres da prova, né? Às vezes a gente quer ficar livre de ser jogado na fornalha de fogo. Mas veja, Deus não impediu que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha de fogo, mas ele impediu eles serem destruídos pelo fogo. Deus não impediu que Daniel fosse livrado de ser jogado numa cova de leões. Não, Deus não livrou ele disso não, ele foi jogado na cova dos leões. Mas Deus os livrou lá dentro, na cova dos leões. Tá? Então Deus não te livra da, mas te livra na cova dos leões. Deus não te livra do fogo, mas te livra no fogo. Não te livra da morte, mas pode te livrar na morte. Consegue entender isso? Agora nós estamos na época de pandemia, do Covid. Deus não vai dar livramento da morte para muitos de nós. Nós vamos morrer. Muitos cristãos vão morrer, como já estamos morrendo aí com Covid. Mas Deus nos dá livramento na morte. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. De que a prova não venha engolir você. De que a prova não venha apostatar você. De que a morte de um ente querido não venha fazer você se desviar de Deus. Uma prova Deus permite. Deus permite e Ele te capacita para você enfrentar essa prova, para você sair mais forte dela, tá bom? A prova que Deus nos envia, nos permite, não é para nos destruir, é para nos fortalecer. Por mais que a prova é um momento de dor para nós, é um momento, às vezes, que a gente sente solidão. O professor, na sala de aula, a hora que ele aplica a prova, ele costuma ficar em silêncio. Você tenta falar com o professor, ele não vai te responder. A prova é sua. Você tem que passar pela prova. Aí tem gente que diz assim, mas na hora que eu passei pela luta, pela dor, eu clamei a Deus, Ele não me ouviu. Você está passando pelo teste. É hora do professor ficar em silêncio. É hora de você, a prova é sua, o teste é seu. Fique tranquilo que Deus está te dando suporte, Ele te capacitou para isso. O professor te ensinou, te qualificou para isso. Mas esse momento seu é seu. E se você ficar atento em Deus, Deus te deu todos os recursos para você passar nessa prova, para você passar nesse teste. Vai doer? Vai doer. Você vai sentir solidão? Vai sentir solidão. Mas você vai passar pela prova e vai vencer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus não vai colocar uma provação que você não consiga suportar. Que Deus não vai colocar um teste que você não consiga passar. Tá bom? Eu sei que isso é profundamente doloroso de dizer. Mas Deus dá o livramento na provação. Fique tranquilo. A tentação ou a prova é um fato para todos. Todos nós passamos. É inevitável, gente. É inevitável. Também as tentações que nos sobrevêm não são únicas. Outras pessoas estão passando pelas mesmas lutas que você está passando, pela mesma prova que você está passando. Então, elas são inevitáveis. Segundo, elas são únicas. Mas, finalmente, Deus sempre provê uma saída para a tentação. Ou seja, Deus sempre provê uma saída para esta provação, para esse teste que você está passando, tá bom? Bom, vamos fechar então a nossa aula com o segundo tópico. A liberdade deve ser balanceada com responsabilidade. Segundo tópico, a liberdade deve ser balanceada com responsabilidade. O verso 23 diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo está dizendo aqui para termos cuidado com a nossa liberdade, para que nós tenhamos não só precaução, mas que nós tenhamos responsabilidade, tá? Porque às vezes algo é lícito, mas não edifica. Algo às vezes é lícito, mas não convém. Paulo está dizendo para termos o cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha a ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. Você pode ter liberdade, mas se sua liberdade for tropeço na vida do seu irmão, isso é pecado. Paulo já havia advertido isso lá no capítulo 8, e agora, aqui no final do 10, ele está voltando naquele assunto, lá do capítulo 8, tá? No 8, verso 9, diz, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Eu tenho que usar minha liberdade com precaução, porque privilégio espiritual não é garantia de sucesso. Eu tenho que usar minha liberdade com precaução, porque um bom começo não é garantia de um final feliz. Agora, eu tenho que usar minha liberdade com precaução e firme, porque eu sei que a aprovação e o teste, Deus já proveu um livramento, e se eu der atenção à palavra dele, ele vai me fortalecer na hora dessa prova.
na hora desse privilégio, na hora desse bom começo, ele vai me guardar. Porém, não é só precaução, é também, no uso da liberdade, é também usar de responsabilidade. Responsabilidade com quem? Responsabilidade com meu irmão, para que ele não venha cair. Porque vede como esta vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Capítulo 8, verso 9. Eu não posso usar minha liberdade sem responsabilidade, porque se eu fizer isso, os fracos vão perecer, tá bom? O verso 11 e 12 do capítulo 8 diz assim: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo também morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então eu estou trazendo de volta esse ponto do capítulo 8, lembrando, por que eu tenho que ter responsabilidade no uso da minha liberdade cristã? Porque quando eu levo o irmão fraco a pecar, quando eu levo ele a pecar, eu estou pecando contra Cristo. Final do verso 12, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então eu tenho que ter responsabilidade no uso da minha liberdade, tá bom? Nós precisamos ter responsabilidade, primeiro para com os irmãos da igreja. Grave bem o que eu estou dizendo agora. Número 1, nós precisamos ter responsabilidade, primeiro, para com os irmãos da igreja. Voltamos aqui ao capítulo 10, verso 24 a 30, principalmente o verso 24, Paulo diz assim: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o interesse do outro. Então eu tenho que ter responsabilidade com os irmãos da igreja, eu tenho que procurar o interesse do outro. Se eu tiver um interesse só pelo meu umbigo, se eu não tiver empatia pelo outro, Paulo está dizendo que eu vou estar usando errado, de forma irresponsável a minha liberdade, eu vou estar ferindo o outro. Então, por que eu tenho que usar e como eu tenho que usar a responsabilidade? Eu tenho que usar de responsabilidade para com o irmão da igreja, tá bom? Para que eu não procure o meu próprio interesse, mas que eu procure o interesse do irmão da igreja. Isso porque esse capítulo aqui, Paulo vai estar fechando aquele assunto da carne sacrificada ao ídolo. Lá, a carne sacrificada ao ídolo era vendida no templo, capítulo 8, verso 10. Acho que eu vou ter que ler esse momento aqui para vocês. O 8 e 10. Tinha 3 lugares em que a carne sacrificada a ídolo era apresentada. Então, no capítulo 8, verso 10, diz assim: Pois se alguém que tem consciência fraca, ver você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do sacrifício a ídolos? Então a carne era sacrificada ao ídolo, ela era apresentada, queimada lá no templo. Ela era consumida, uma parte era queimada aos deuses, aos ídolos, outra parte era consumida por eles, outra parte era liberada para o sacerdote, outra parte era liberada para ser vendida ao mercado, já que era muita carne. Então Paulo começa aqui, primeiro, você corre o risco de comer carne sacrificada a ídolo lá no templo de ídolos. E Paulo vai dizer assim, olha, você não deve, mesmo sabendo que não tem diabo na comida, mesmo tendo uma consciência forte, sabendo que não tem demônio no alimento, você não deve comer carne sacrificada a ídolo no templo, porque o seu irmão mais fraco, se ele estiver comendo lá, ele vai se escandalizar, ele vai cair na fé. Então aqui nós temos no 8, verso 10, a carne sacrificada a ídolo lá no templo. O segundo lugar onde a carne sacrificada a ídolo aparece é aqui no nosso capítulo 10. Aqui no nosso capítulo 10, no verso 25, abre a sua Bíblia e dá uma olhada. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Então a carne que sobrava lá no templo, a carne sacrificada a ídolo que sobrava lá no templo, ela era trazida para o mercado da cidade. E nesse caso, um crente poderia ir no mercado e comprar carne. E por questão de consciência, ele podia comprar aquela carne em paz. Mesmo a carne sacrificada a ídolo. Se chegasse no mercado, você poderia comprar. Eu vou ler de novo para você ver o verso 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. O que Paulo está dizendo é, você ir lá no templo, comer a carne sacrificada a ídolos, o problema não é a carne que tem demônio em si. Porque a hora que ela estiver no mercado também não tem demônio, não é esse o problema. O problema é quando você tem a fé, se é fortalecido, se tem uma consciência forte, sabe que não tem demônio na comida, e você vai lá no templo comer,
E o fraco fica escandalizado, porque na época ele era sem Cristo, que ele era pagão, ele ia lá comer aquela carne sacrificada a ídolo no templo. E agora ele te vê indo lá. Então você não deve comer essa carne lá. Mas se essa carne chegou, foi levada para o mercado, você não deve chegar no mercado e ficar perguntando qual que é a carne sacrificada a ídolo, qual que não é, qual que está mais barata. Porque a carne mais barata, geralmente a carne que vinha do templo, a carne que sobrava, essa carne sacrificada a ídolo, ela era trazida para o mercado e ela era vendida mais barato. Então você não deveria chegar lá e ficar perguntando pelos preços. Paulo disse, você não deve ficar perguntando por questão de consciência. Coma de tudo que se vende no açougue, tá bom? O assunto aqui é carne sacrificada a ídolo, no final do capítulo 10. Já já eu fecho o assunto para vocês entenderem a aula. Paulo fecha o assunto aqui dizendo, olha, use a sua consciência, use a sua força de conhecimento bíblico. Sabe que não tem demônio na comida. O irmão mais fraco acha que tem demônio lá na comida. Você sabe que não tem demônio naquela carne sacrificada a ídolo. Porém, essa carne não é errado você comer ela, se você comprar ela no açougue. Se você comprar ela no mercado, não é errado você comer. Já você ir lá no templo e ser visto pelos irmãos lá no templo comendo, aí você escandalizou o seu irmão. Aí o seu irmão tem a consciência fraca e você tem uma consciência forte. Aí você diz, eu sei que não é pecado e ele que se dane. Não, não, não. A liberdade cristã deve ser com responsabilidade pelos irmãos, uma liberdade com consciência pelo outrem, um interesse pelo outro. Então você não come carne sacrificada a ídolo lá no templo. Capítulo 8, verso 10. Mas você pode comer essa mesma carne se ela estiver no mercado, você for lá comprar. Não fique fazendo perguntas. Compre a carne, faça e come em paz na sua casa. Tá bom? O irmão mais fraco não sabe que carne é essa. Nem você, porque você não vai ficar perguntando que carne é essa. Não. Paulo tira você desse escrúpulo, de ser uma pessoa escrupulosa, chegar melindrosa. Ai, com isso aqui não... Paulo diz assim, olha, quem tem a consciência forte não precisa ficar com esse tipo de pergunta. Você só não vai comer lá no templo por causa do irmão fraco que pode te ver num lugar desse e pode se escandalizar. Mas no mercado, conforme diz o verso 25, você pode comprar em paz. Terceiro, essa carne sacrificada a ídolo que sobrava lá do templo, uma parte dela era vendida ao mercado, outra parte também era vendida ao mercado pelo próprio sacerdote que fazia sacrifício lá no templo. O sacerdote pagão também pegava uma parte da carne para ele. Era uma parte aos deuses, uma parte eles consumiam lá no templo, e a outra parte sobrava, o sacerdote vendia para o mercado. Então, essa carne, é muito comum que essa carne chegasse na casa de qualquer pessoa comum. Essa carne não estaria apenas no templo, ela estaria também no mercado. Mas um pagão, por exemplo, ele pode ter ido lá no mercado, comprado a carne sacrificada a ídolo, levado para a panela dele. Esse pagão, ele é seu amigo da empresa, esse pagão é seu amigo do trabalho, ele te chama você para comer essa carne lá. E aí esse é o teor do verso 27 e 28, é o terceiro lugar onde você pode encontrar carne sacrificada a ídolo. Paulo começou esse assunto no capítulo 8, no verso 10, agora ele está finalizando o assunto da liberdade no capítulo 10, no verso 27 e 28. Olha o que ele diz no 27 e 28. Se algum descrente, isso é um pagão, se algum descrente convidar você para uma refeição na casa dele, e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado sem nada perguntar por causa da consciência. E o verso 28. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como por causa da consciência. Então veja como Paulo está dizendo que eu tenho que usar a minha liberdade, a minha consciência, eu tenho que usar a liberdade da consciência cristã com cautela, com precaução e com responsabilidade. Então voltemos aqui ao ponto para fechar nossa aula agora. A carne sacrificada a ídolo, ela estava presente no templo, estava presente no mercado, estava presente na casa dos descrentes que compravam essa carne no mercado. Do templo, ela era levada para o mercado, do mercado ela era comprada na casa do descrente. Você é crente, e é um crente forte. Então Paulo está dizendo, no capítulo 8, verso 10, você que tem liberdade religiosa, sabe que não tem demônio na comida, você pode até comer essa carne lá, sabe que não tem demônio. Porém, o seu irmão mais fraco, se vê você comendo lá, ele se escandaliza. Então, eu posso comer carne sacrificada a ídolo no templo? Não.
Segundo, eu posso comer carne sacrificada a ídolo que estiver no mercado? A resposta é sim. Sim, por quê? Porque não tem demônio nessa comida. Não tem. Paulo diz assim, pode comprar e comer o que tiver no mercado e não faça perguntas, ok? Não faça perguntas e coma em paz dessa carne. Então, comer carne sacrificada a ídolo é pecado? Lá no templo? Sim. Aqui no mercado? Não, não é pecado. Agora, e se eu for convidado para comer na casa de alguém que comprou a carne sacrificada ao ídolo? Aí Paulo vai dizer no 26, 27 que pode ser pecado, pode não ser. Quando que não é pecado? Se eu chegar na casa desse incrédulo, desse descrente, e eu fui almoçar lá, e ele pôs a comida à mesa, Paulo diz no 26, coma tudo que ele puser na mesa. Não faça perguntas, não faça perguntas, não seja uma pessoa cheia de escrúpulo, melindrosa, pelo amor de Deus. Coma o que ele pôr na mesa, mesmo se for carne sacrificada a ídolo, põe lá. Ele não falou para você que a carne é sacrificada a ídolo, ele não te disse, você também não perguntou, então a sua consciência está em paz, você não sabe o que você está comendo. Tá bom? Então, nesse caso, você pode comer sem fazer perguntas, coma tudo. Não é pecado. Agora, o verso 26 e 27, 27 e 28, Paulo vai dizer que se por um acaso ele, o que te convidou, disser que essa carne aqui veio do templo, ou foi para o mercado, ou que ele comprou no mercado, sabendo que era sacrificada a ídolo, ele, o descrente, fez essa carne e ele te convidou para comer, aí Paulo vai dizer, aí não coma dessa carne. Primeiro, por causa do que te disse que é carne sacrificada a ídolo. Segundo, por sua consciência. Por que Paulo está dizendo isso? Porque aquele que é descrente, ele sabe que você não come isso. E, de repente, ele comprou aquilo até para testar a sua fé. Colocou na mesa. Aí ele te diz o seguinte, ó, essa carne é sacrificada a ídolo. Aí você diz, ah, legal, mas vamos comer, bora. Bora lá, vamos comer. O que ele vai pensar na cabeça dele? Eu falei, esse camarada, ele disse que é errado, que é pecado, mas mesmo assim ele come. Mesmo sabendo que é carne sacrificada a ídolo, ele come. Esse camarada não tem princípios. Consegue entender? Eu tenho que ter responsabilidade no uso da minha liberdade. É pecado eu comer aquela carne sacrificada a ídolo? Sinceramente, é pecado? Tem demônio na comida? Não tem. Tanto que Paulo vai dizer, no ponto 2, ele vai dizer, se a carne foi no mercado, não faça pergunta, compre e coma em paz. Ponto 3, se você foi na casa do descrente, ele não falou o que era, você também não perguntou, e você comeu, tá em paz, meu filho, você não sabe que carne é essa. Se ele comprou no mercado a carne com preço normal, aquela mais barata que era sacrificada ao ídolo. É chato chegar na casa de uma pessoa e perguntar para ele, vem cá, essa carne é mais cara ou é mais barata? Não se faz esse tipo de pergunta, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora, se o camarada chega lá e fala, olha, essa carne aqui estava mais barata, eu peguei um monte aqui, aquela carne veio do templo, sacrificada a ídolo, e eu peguei mais barata, aproveitei e peguei um pouco mais para fazer um banquete. Nesse caso, você não come. Por quê? Porque a sua fé tem que estar, a sua liberdade tem que estar atrelaçada à sua responsabilidade cristã, tá bom? Então é pecado comer carne sacrificada a ídolo? A resposta é sim, não e talvez. É pecado comer carne sacrificada ao ídolo? Sim, lá no capítulo 8, verso 10, quando é no templo. É pecado comer carne sacrificada ao ídolo? A resposta é não, quando é lá no mercado, conforme diz o capítulo 10, verso 25. É pecado comer carne sacrificada a ídolo? A resposta é talvez. E é o que está no verso 27 e 28. Talvez por quê? Pode ser que não seja pecado quando você come na casa do descrente sem saber que carne é aquela. E pode ser que sim, seja pecado se você souber pela boca dele que aquilo é sacrificado ao ídolo e ainda assim você comeu. Então você peca contra a sua própria consciência, você peca contra o outro, porque o outro sabe que é pecado, você crê que é pecado e o outro olha para você como alguém que diz que algo é pecado, mesmo assim você faz. Ou seja, a nossa liberdade tem que ser com responsabilidade para com as outras pessoas. Então, o segundo princípio aqui, fechando o capítulo 10, é que essa responsabilidade não pode ser responsabilidade somente com as outras pessoas. Segundo, essa responsabilidade deve ser uma responsabilidade de glorificar a Deus em tudo. Eu devo usar a minha caminhada religiosa, a minha caminhada de fé, em segundo lugar, com responsabilidade pela glória de Deus. Aquilo que eu faço com o uso da minha liberdade, primeiro tem que ser responsabilidade para com o meu irmão, responsabilidade para com o outrem. Segundo, tem que ser uma responsabilidade de glorificar o meu Deus, o Deus que eu sirvo.
Por isso que o verso 38 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nesse uso da sua liberdade, em um assunto que está ligado desde o capítulo 8, sobre carne sacrificada a ídolo. Quem estudou comigo aqui as últimas semanas sabe que nós abordamos esse tema há uns dias atrás. Então a minha responsabilidade é sempre para com o meu irmão, que é mais fraco. Segundo, a minha responsabilidade é sempre com o meu Deus, que deve ser glorificado. Se eu sei que a carne é sacrificada a ídolo e eu como, e o descrente me disse que ela é carne sacrificada a ídolo, se eu como dela, eu não estou glorificando o meu Deus. E tudo que eu fizer deve ser para glorificar o meu Deus. Aqui, inclusive, eu vou encerrar essa aula contando uma ilustração. Eu tive uns jovens que fizeram um círculo comigo, uma mesa redonda comigo, mesa redonda com o pastor Rubens. Fizeram um círculo, me colocaram no meio, numa cadeira giratória, onde cada jovem fazia a pergunta e eu me virava de frente com eles para responder. Faz uns 4, 5 anos que fizeram isso. E uma das perguntas dos jovens foi o que eu achava de... Jovem pode frequentar balada? Pastor, o jovem pode ir para balada? Pode dançar lá na balada? Pode tomar o coquetel da balada? Pode tomar o drink? É errado a gente tomar... Os jovens me perguntaram isso com muita sinceridade no coração. Pastor, é errado? Pode. E eu disse para eles, pode sim. Aí eles ficaram assim, né, até contentes, né, com a minha resposta. Pode sim. Depois do culto para balada? Pode. Pode beber? Pode. Pode dançar funk lá na balada? Pode. Claro que pode. Aí talvez alguém diga, mas o senhor disse para eles, mas para o céu não vai. Não, eu não disse isso para eles, não. Eu não disse isso para eles. E não sou eu que vou decidir quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Não sou eu. Nenhum pastor vai decidir isso. Então, o que eu respondi para eles? Eu respondi com esse versículo aqui. Tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bom, o que é que me convém e que não convém? O verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Olhei bem nos olhos dos jovens e disse, olha, se ao terminar um culto aqui, você consegue ir para uma balada para a glória de Deus? Vá. Você está na balada para a glória de Deus? Você é capaz... Olhei nos olhos da mocinha que me perguntou isso e disse, você é capaz de entrar numa balada e dizer, Senhor, eu estou aqui nessa balada para a glória do teu nome. Se é para a glória de Deus, pode ir lá. Se você sente que está glorificando a Deus naquela balada, vá. Se quando te derem lá um drink, né, te der uma bebida alcoólica na tua mão, você fala, Senhor, eu estou aqui, ó, eu vou beber. Porque aqui diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Senhor, eu vou beber esse uísque aqui, é para o louvor da tua glória. Você consegue fazer isso para a glória de Deus? Então, tome. A hora que começar a dançar lá o funk, que botar a mão no joelho, empinar o traseiro para trás, atolar a calça na frente e atrás, se quiser rebolar para todo mundo ver, falar, Senhor, isso aqui que eu estou fazendo é para a glória do teu nome. Senhor, é para a glória do teu nome. Você consegue fazer isso para a glória do nome de Deus? Pode fazer, pode. Então aqui o capítulo 10, ele está dizendo que eu tenho que exercer a minha liberdade em Cristo, porque eu sou livre. Tudo me é lícito, Paulo está dizendo. Quando ele diz nem tudo me convém, é porque Paulo tem esse pressuposto do verso 31. Ele está dizendo, não só eu tenho que usar a minha liberdade, pensando no outro, mas o outro não está vendo, o irmãozinho da igreja não está vendo que eu estou lá na balada, que eu estou dançando, que eu estou rebolando, que eu estou drogado, que eu estou... O irmãozinho não está vendo, então nesse caso, como o irmão não está vendo, tudo bem? Tudo bem, se você está fazendo isso para a glória de Deus. Pastor, fui numa festa rave. Pastor. Posso ir na festa rave? Pode. Pode ir na festa rave. Se quando você estiver usando aquela droga lá, você for capaz de dizer, Senhor Jesus, isso aqui é em honra ao teu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu estou injetando aqui agora essa droga para a glória do teu nome. Se você consegue fazer isso para a glória de Deus, faça. Pode fazer. Agora, se você tiver um pouquinho de temor de Deus no seu coração, você sabe que você não conseguirá fazer isso para a glória de Deus. Porque as nossas atitudes e as nossas responsabilidades na caminhada cristã, elas não podem ser só pensando no outro, no próximo, mas elas têm que ser tudo para a glória de Deus. Usar a sua liberdade com responsabilidade é usar a sua liberdade para a glória de Deus. Hoje eu vou matar a aula. Senhor, é para a glória do teu nome que eu vou matar a aula. Senhor, eu vou mentir para o pastor. É para a glória do teu nome que eu vou mentir para o pastor.
Senhor, eu vou trair a minha mulher, mas é para a glória do teu nome que eu estou indo lá para o prostíbulo, tá, Senhor? É para a glória do teu nome, faça isso. Se é para a glória do Senhor, porque a Bíblia diz que tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Ah, você é livre para pecar? É para a glória de Deus que você vai pecar? Ai, pastor, então, meu irmão, acabou. Você consegue pecar para a glória de Deus? A resposta é não. Se a resposta é não, você está entendendo que o uso da liberdade cristã, primeiro, é pensando no meu irmão que é mais fraco. Segundo, é para glorificar o Deus ao qual eu sirvo. E finalizando, o verso 32 e 33, porque o texto acaba aqui, né? Diz que eu tenho que usar a minha responsabilidade, a minha liberdade, com a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos. Como é que eu uso a minha liberdade cristã? Com a responsabilidade pelo meu irmão de fé, com a responsabilidade pelo meu Deus. E terceiro, com a responsabilidade para com os perdidos. E por isso o verso 32 e 33 diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Bom, assim como também eu procuro, no verso 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Acabou aqui o capítulo 10, é a última frase, para que sejam salvos. Como estamos usando a nossa liberdade cristã? Há pessoas que estão defendendo a sua liberdade, mas na verdade elas estão sendo escravas do vício. Elas são pedra de tropeço, como diz o capítulo 8, verso 13. Elas destroem em vez de edificar, conforme diz o capítulo 10, verso 23. Elas agradam a si mesmas em vez de glorificar a Deus, conforme diz o capítulo 10, verso 31. Elas afastam as pessoas em vez de ganhá-las para Cristo, conforme diz o capítulo 10, verso 33. Então eu finalizo essa aula aqui com 4, 5 linhas de David Prior. David Prior diz que nós encontramos a liberdade cristã em sua verdadeira criatividade quando seguimos 5 regras principais. A gente vai nas igrejas por aí no encontro de jovens e eles cantam: eu sou livre, eu sou livre. A gente canta que é livre em Cristo, mas nós temos que saber usar essa liberdade em Cristo. Quais são as 5 regras para usar a nossa liberdade em Cristo? Primeiro, faça tudo para a glória de Deus. Capítulo 10, verso 31. Em vez de você determinar a sua liberdade, faça tudo para a glória de Deus. Segundo, procure em tudo ser agradável a todos, sem reclamar dos seus direitos, conforme diz o capítulo 10, verso 33. Terceiro, busque agradar o interesse de muitos e não o seu bem-estar ou satisfação pessoal, conforme diz o verso 33. Quarto, busque a salvação de muitos, sem ficar preocupado apenas com a sua salvação individual, conforme diz o verso 33. E por último, sejam imitadores de Cristo, conforme diz o capítulo 11, verso 1. Porque esse capítulo 10, verso 33, na verdade, na hora de dividir capítulos e versículos, algumas Bíblias terminaram esse capítulo 10 no verso 33, mas ele não termina no 33, ele termina, na verdade, o que seria o verso 34. Mas o verso 34 é o verso 1 do capítulo 11. Então, sejam imitadores de Cristo, conforme diz o capítulo 11, verso 1. Diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O final de toda essa história, no 33, é para que muitos sejam salvos, tornando-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Era isso que eu queria dizer para vocês nessa aula de hoje. Eu vejo vocês a semana que vem, em nome de Jesus. Abraço, paz, tchau, tchau.